Oi, eu sou a G. Esse é o nosso canal de bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre todos os assuntos que eventualmente aparecem na nossa vida pessoal. Fiquei uns dias sem gravar porque estava resolvendo algumas coisinhas, inclusive internas, e por isso tenho que falar hoje sobre um assunto que passou pela minha timeline, por um bate-papo, que eu falei que gravaria alguma coisa e que tem a ver exatamente com isso, com o que se passa dentro da nossa cabeça. E o tema é suicídio. Vamos falar rapidamente um pouquinho do ponto de vista de quem passa pela ideia e quem fica próximo de alguém. Rapidamente, algumas ideias para vocês pensarem e para vocês procurarem mais sobre o assunto, porque isso pode, se isso for importante na sua vida, é interessante procurar mais informações, ok? Eu fiquei uns dias sem gravar, como eu falei, resolvendo algumas coisas pessoais e inclusive repensando algumas coisas internas, mas esse aqui é um projeto que eu não quero que pare. A ideia é que a gente possa ter um bate-papo sempre, sem coisas informais, por isso que o canal não tem estúdio, não tem preparação de áudio, nada, mas eu procuro no máximo deixar pelo menos uma imagem legal para vocês poderem acompanhar. A questão do suicídio é uma questão muito séria. Muito séria. Então, os dois pontos importantes que eu quero abordar são importantes tanto para quem está pensando nisso, quanto para quem vai aconselhar alguém. Que você precisa analisar isso, você precisa olhar para isso, você precisa pensar nisso e dar uma atenção especial, ok? Em geral, as pessoas respondem a isso, alguns de maneiras muito cuidadosas, outros não, mas a gente tem que tomar muito cuidado com até um fenômeno que eu gravei um vídeo sobre isso aqui, sobre o que é que a gente está transmitindo nas redes sociais. Por isso esse vídeo, essa é a minha preocupação, porque eu vi um tratamento que eu considerei que não foi nada feliz com uma pessoa que externou essa vontade e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a rede social, ela tira ferramentas que você pode ter de contato pessoal para você medir o problema. Então, a resposta da pessoa, evidentemente, que é uma ferramenta eventualmente usada para um tipo específico de pessoa que externaliza isso, mas ela pode ser uma ferramenta extremamente perigosa que você pode estar matando alguém. Então, esse é o objetivo desse vídeo, é só chamar a atenção. Eu não tenho formação na área de psicologia, não tenho formação na área de humanas, a não ser a parte do dia a dia que eu trabalho com gestão. Então, o primeiro recadinho se refere exatamente a isso. Se você está passando por isso, ou se você está aconselhando alguém que está eventualmente falando sobre isso, o acompanhamento psicológico, eventualmente psiquiátrico, é muito importante. É extremamente importante, ok? Porque muitas vezes o suicídio ele vem de doenças neurológicas que precisam de tratamento, como a depressão. Eu tive os dois casos na família. O segundo caso, que é o caso que a resposta agressiva poderia funcionar, vamos relatar depois. Mas vamos tratar primeiro esse caso. Pode envolver doença. Eu tive um caso na família que somente muito depois a gente descobriu que se tratava de uma epilepsia não convulsiva e que gerava também transtorno borderline. Você está falando de problemas que precisam de tratamento. A epilepsia, ela precisa de tratamento. Se ela não é convulsiva, você não sabe que a pessoa tem. Às vezes ela está tendo um momento em que o cérebro dela está falhando. Você precisa de um tratamento, você precisa de acompanhamento. E você nem vai saber disso se você simplesmente virar para a pessoa e dizer: ah, não, faz isso logo se você quer fazer, que foi o conselho que eu vi. Não é assim que funciona. A pessoa precisa de ajuda, pode ter um componente ali de doença e você não está identificando. E se você está passando por isso, acredite, isso é um ponto que precisa se dar atenção. Você precisa procurar algum tipo de ajuda, porque se você tem um mecanismo desse, não é uma fraqueza sua, você precisa de ajuda, ok? Então, só quem teve a oportunidade de passar por algum desses problemas que envolvem tratamento químico, é evidente que um tratamento psicológico, cognitivo, de acompanhamento, terapia, vai ajudar você a sair desse processo mais rápido, mas muitas vezes a intervenção medicamentosa é essencial para salvar uma vida, ok? Esse ponto é extremamente importante. Então não dá
para simplesmente ignorar e aconselhar uma pessoa sem conhecimento. Gente, não façam isso. Por isso foi a primeira coisa que eu falei. Eu não tenho formação na área de psicologia, mas, por favor, cautela, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai conversar com uma pessoa dessa. Segundo ponto, se você está passando por isso, por conta de algum problema sério na sua vida, porque às vezes é isso também. Muitos dos casos, o suicida ele não quer acabar com a vida dele, não é esse o propósito, ele quer acabar com o problema. Ele está passando por uma dificuldade muito séria financeira, às vezes até envolvendo família, certo? Que ele não consegue resolver. Ele passou por algum vexame social profundo, cujo sentimento de incompetência ou sentimento de menos-valia é muito grave, então também precisa até de auxílio no negócio. Numa coisa assim, num caso onde você não consiga enxergar um fim para aquilo, ok? E não adianta para esse caso você dizer que é falta de Deus. Está acontecendo isso na rede social, a pessoa tem falta de Deus, a pessoa é desequilibrada, simplesmente julgamentos baseados em conhecimento nenhum, tá? Desculpa dizer, mas tem um termo feio na rede social que o pessoal usa muito, mas que é exatamente isso. Se você não tem conhecimento, você está cagando regra. Então não diga bobagem, não faça isso. Você pode estar arriscando a vida de uma pessoa que às vezes está passando por um problema, só não está vendo um fim, uma solução para aquilo, e você foi o estopim e acabou com aquilo. Então, cuidado, tá? E muitas vezes a gente não vê um fim. E aí, chamando a atenção uma coisa, já que existem esses comentários de falta de Deus, falta disso, falta daquilo, gente, uma coisa que é muito clara. Nós temos todos os tipos de religiões, todos os tipos de teoria, todas são válidas, porque as pessoas têm perfis diferentes e precisam de religiões diferentes, a gente pode falar sobre isso uma outra hora. Agora, nenhuma delas tem provas sobre qual vai ser o final ali depois. Essa é a verdade. Você não tem provas. Como é que você que está imaginando, então, que você vai... então eu vou acreditar no materialismo e vou acabar com o problema e acabar com tudo. Pode ser que sim, que você acabe com o problema, mas pode ser que não, que você arrume um problema maior. Como é que você sabe? Então não vale a pena você procurar aquilo que nós temos, assim, artigos, temos pesquisadores, temos muita gente avaliando, e que isso sim nós podemos provar, procurar medicação, procurar psicologia, procurar um tratamento que realmente pode te ajudar, e esse sim nós temos relatos que comprovam que esse recurso auxilia esses casos. Você vai pelo incerto, eventualmente você não vai estar resolvendo o problema. E não acredite que a religião pura e simplesmente vai ajudar essas pessoas. E mesmo você pode ter a sua religião, a sua fé pode ser boa e de repente ela fraqueja. Essa eu posso dizer por experiência. Nunca passou para mim, na minha cabeça, a ideia de suicídio, mas por experiência eu posso dizer, passei por um momento da minha vida em que a religião não me resolvia nada, não me dava respostas, eu tive que procurar por outro caminho. Então, eventualmente pode estar acontecendo isso com você. Então, vá pelo tratamento alternativo, vá pelas possibilidades que a ciência ou a psiquiátrica, neurológica ou a psicologia podem fazer para te ajudar, porque podem. Então, isso há registros do tipo de auxílio, há pessoas que se preparam anos para dar esse tipo de ajuda. São pessoas que têm uma capacidade grande. Tente um caminho sim. E mesmo que você procure nas redes sociais, ignore as pessoas que dão as respostas ruins, que é a que eu vou falar logo a seguir, e o motivo, tá? Ignore, porque isso pode acontecer também. Às vezes, se você não tem condições financeiras e você não está conseguindo prosseguir com o tratamento na rede pública, até procure na rede social, vai achar alguém que vai te ajudar. Mas ignore, exclua, elimina essas pessoas que fazem comentários negativos para você. Aí eu digo mesmo para quem está passando por isso, e eventualmente está querendo dar uma resposta negativa. Qual a razão? Também tive casos assim, ok? Tem um perfil de pessoas, isso acontece realmente, que quer chamar atenção e que procura controlar as outras, e aí vai usar da chantagem
Se não me oferecer o que eu quero, é claro que essa é uma frase, geralmente ela não é bem assim a frase, mas se não oferecer o que eu quero, então eu vou dar fim da minha vida. Em geral, são pessoas que têm distúrbios sociais e que para essas pessoas realmente não importa nem um pouco se ela está chocando e provocando sofrimento na outra. Para ela, o que importa é que nessa hora que ela está chocando a outra pessoa, ela vai conseguir o que ela quer. Então, muitas vezes, a pessoa que está respondendo negativamente na rede social está reagindo, achando que está lidando com uma pessoa assim. Achando que está lidando com uma pessoa que está chamando atenção, que tá só querendo conseguir flores e flores. Gente, na rede social você não consegue medir se é esse o caso. Se você conhece uma pessoa há anos e for uma pessoa observadora o suficiente, porque pode ser que você conheça uma pessoa há anos e não enxergue essa pessoa, não saiba nada sobre ela e está medindo completamente errado. Agora, na rede social, pessoas que você não tem conhecimento sobre a vida dela, não tem conhecimento sobre a personalidade dela, não sabe como ela reage, não sabe o que ela está passando na vida pessoal, não julgue por esse caminho, porque você pode estar, sim, sendo responsável por uma pessoa que vai dar fim na vida. Você é responsável por aquela pessoa que morreu, se você falou alguma coisa que foi o estopim do momento de sofrimento na vida dela. Não faça isso. Então, você não tem como julgar. Faça um julgamento neutro, não fale nada se for o caso. Se for alguém próximo, dê o tipo de conselho para procurar ajuda se você não consegue ajudar. Mas se você não conhece a pessoa, não faça esse tipo de colocação, ok? Essas pessoas que têm esse comportamento e que querem chamar atenção, então também já passei por isso. Ainda bem que nos casos em que eu acompanhei, a gente não cometeu erro, assim, não agiu errado, né, com o outro em princípio. Agora, é necessário às vezes um banho de choque, ok? Vai lá, faz isso, eu vou sofrer muito, mas eu sofro logo, para de dizer isso, para de ameaçar e tal. Mas isso é uma técnica que você tem que conhecer muito, pessoa, para você poder falar isso. Eu vou sofrer, mas faz logo para acabar com o sofrimento. Porque se não for esse o caso, se não for o caso de uma pessoa que está só chamando atenção e que, nesse caso, ela necessita de uma medida educativa, você vai estar sendo responsável por uma vida, ok? Então, não há como medir isso. Se você não tem condições de auxiliar, não piore. Se você não tem condições de medir, não rechace, tá? Então, a rede social, ela tem trazido muitas coisas negativas porque ela não possibilita o entendimento. Procure entender. Se você não tem tempo e não pode entender, se omita. Porque esses casos geralmente são de pessoas que não têm conhecimento sobre suicídio. Então, assim, o meu conhecimento se restringe a alguns casos que eu pude acompanhar. Eu não tenho conhecimento da psicologia. Então, com certeza, desculpem, com certeza eu não vou poder auxiliar uma pessoa dessa a sair desse estado de depressão, etc. Com certeza não vai ser o meu papel, mas aconselhar, procurar uma ajuda, procurar um caminho, procurar o tratamento, isso é sempre possível. Se você achar que não tem condições disso, se você desconfia de algo, tente levantar as informações. Se você não tem condições de levantar informações, ou se você não conhece a pessoa, não faz essa cagação de regra. Por favor, ok? Vamos pensar um pouquinho, vamos avaliar um pouquinho. Você quer sim ser responsável por uma vida? Porque é a mesma coisa que essa questão que a gente tem julgado muito, tem falado muito de pessoas que pegam o volante com álcool ou drogas no organismo e acham que tudo bem. E estão colocando em risco a vida de outras pessoas. Né? Então, não façam isso, é um pedido. E para você que está passando por isso, avalie essa possibilidade. Você pode estar passando por um momento de grande tormento. Essas coisas, elas passam, acredite, e dói muito. Eu já tive alguns momentos assim também. Todos passam por isso, ok? Procure alguma ajuda se você não tem condições. Eventualmente você pode tentar a rede social, mas também se proteja, porque infelizmente essas pessoas
que julgam inadequadamente, elas existem na rede social. O mundo tem todo tipo de pessoas. A gente está aí para aprender na diversidade de pessoas, ok? Vamos pensar um pouquinho para a gente não falar besteira pro amiguinho, como diz a minha filha. Um beijinho para vocês, até a próxima.